Nosso estudo de hoje é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 28, a página é a 246, o título Pelos Médios. Hoje coordenado o estudo pelo Sérgio Bebiano, também pelo Vicente Cardoso. Se você quiser fazer perguntas, tirar alguma dúvida, basta levantar a mão que providenciaremos papel e caneta. Então, leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, página 246, pelos médios. Item 8, 9 e 10. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Naqueles dias derramarei de meu Espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. Prefácio. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com essa finalidade que os Espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da Terra. E a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre os homens e entre as mulheres, entre as crianças e entre os velhos. É um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha seus olhares nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos Espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os Espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Os Espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, a fim de o conduzir no caminho do bem e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para seu adiantamento, nem para favorecer a sua ambição e sua cupidez. Eis do que os médiuns devem se compenetrar bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que está investido, cumpre-o religiosamente, sua consciência lhe reprovaria como um ato sacrílego fazer um divertimento de uma distração, para si ou para os outros, de uma faculdade dada com objetivo tão sério e que o coloca em intercâmbio com os seres do além-túmulo. Como intérpretes do ensinamento dos Espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que deem à sua faculdade, porque os que estão num mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do Espiritismo pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Por isso, lhes serão pedidas contas do uso que terão feito de uma faculdade que lhes foi dada para o bem de seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve ele próprio crescer moralmente e se abster de tudo que possa desviá-lo de seu objetivo providencial. Se os bons espíritos se servem por vezes de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e diligenciar em os conduzir ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e se seus avisos não são escutados, eles se retiram, e os maus têm então o campo livre.
capítulo 14, números 24, quer dizer, números 11 e 12. A experiência prova que, entre aqueles que não sabem aproveitar os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, após terem brilhado durante certo tempo, degeneram, pouco a pouco, e acabam por cair no erro, na verbosidade ou no ridículo. Sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser o objetivo dos espíritos constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, porque pode degenerar em obsessão perigosa. O médium que compreende seu dever, em lugar de se envaidecer de uma faculdade que não lhe pertence, uma vez que pode lhe ser tirada, atribui a Deus as coisas boas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, disso não se envaidece, porque sabe que elas são independentes do seu mérito pessoal. E agradece a Deus por haver permitido que bons espíritos viessem se manifestar por ele. Se dão lugar à crítica, não se ofende com isso, porque não são obra do seu próprio espírito. Diz a si mesmo que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à ingerência dos maus espíritos. Por isso, procura adquirir essas qualidades e pede pela prece a força que lhe falta. Prece. Deus Todo-Poderoso, permite aos bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de crer-me ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento contrário à caridade com respeito aos outros médiuns. Se estou induzido ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir, e a mim a humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento e tomar para mim mesmo e não para os outros os conselhos que quererão me ditar os bons espíritos. Se estou tentado em abusar do que quer que seja, ou de me envaidecer da faculdade que vos aprouve me conceder, eu vos peço ma retirar antes de permitir que seja desviada de seu fim providencial, que é o bem de todos e meu próprio adiantamento moral. Para o esclarecimento, com a palavra, Sérgio Bibiano. Muito bem. Meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Que maravilha! É sempre um prazer, uma alegria muito grande nos nossos corações receber cada um de vocês aqui, nessa casa abençoada, nessa casa de paz, nessa casa de luz, de amor, de caridade. Aqueles que estejam aqui, vindo aqui na casa pela primeira vez hoje, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. E aos queridos amigos que já estão aqui, alguns estão meio afastados, né? E é uma alegria poder estar aqui reencontrando com todos vocês. Bom, meus queridos, hoje, como foi falado, a gente estuda aqui as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, que eu ouso dizer, é um dos livros mais importantes na nossa vida espiritual, que nos dá realmente um norte, um roteiro seguro, reto, retilíneo mesmo, para que a gente possa não nos enganarmos na nossa caminhada terrena, nesse processo evolutivo. Então, nós estaremos aqui hoje para dissecar essa parte que foi lida. Lembrando que vocês podem fazer as suas perguntas dentro do tema lido. Nossos voluntários estão aí nas laterais com papel e caneta, vocês podem fazer as suas perguntas, que tentaremos aqui responder todas elas. Mas antes vou passar para o Vicente Cardoso, que vai fazer uma breve explanação aqui do texto lido, para que nós possamos então estar dando continuidade ao estudo. Vicente, fica à vontade, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a sua presença, de estar sempre aqui nas palestras, nos estudos, nos trabalhos que essa casa aqui oferece. O Vicente é um grande estudioso da doutrina espírita, e está aqui como voluntário sempre nos auxiliando aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Fica à vontade aí para explanar sobre o tema lido.
Eu que agradeço a oportunidade que Deus nos concedeu nesta noite, agradeço a presença carinhosa de todos vocês, amigos do Ideal Espírita, e aproveitando a oportunidade de podermos interpretar o pensamento dos bons espíritos, nas lições desta noite, quando a doutrina espírita, ela revive o pensamento de Joel, um profeta que predizeu uma série de acontecimentos, quando ele disse que nos últimos tempos aconteceria que o Espírito do Cristo seria derramado sobre toda a carne, e que os vossos filhos, vossas filhas profetizariam, que os vossos jovens teriam visões e os vossos velhos teriam sonhos. Joel, na predição, ele se refere justamente ao segundo advento do Cristo. O primeiro advento nós tivemos com a presença física de Jesus entre nós, e na predição de Joel aqui ele se refere uma nova oportunidade de que o Cristo estaria não em pessoa, mas enviando seus prepostos até nós. Através do Espírito de verdade, ele encaminharia uma pleiade de espíritos bondosos que viriam realmente reviver a mensagem que outrora ele deixara de 2000 anos atrás. Nessa passagem, então, Joel fala desse segundo advento do Cristo. E justamente esse segundo advento do Cristo é o surgimento da doutrina espírita no século XIX. A partir do ano de 1857, no dia 18 de abril, foi publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Foi um marco da terceira revelação das leis divinas. Foi o momento em que a profecia de Joel estava sendo concluída. Porque quando ele fala que meu Espírito derramará sobre toda a carne, e que os vossos filhos e as vossas filhas virão profetizar, ele está falando justamente desse momento em que o surgimento da terceira revelação, na condição do Espírito de verdade, estaria realmente, novamente, o Cristo enviando todos os seus prepostos para fazer lembrar todo o seu ensinamento, para complementar o que outrora ele não pôde falar para todos nós. Aqui, esse derramar o Espírito é justamente esta manifestação inicial, predita justamente no prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando foi dito pelo Espírito de verdade o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que dele se movimenta, ao receber as ordens do seu comando, espalham sobre toda a superfície da terra, semelhantes estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, e fazendo a vontade do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, aí podereis entrar no reino dos céus. Então aqui fica muito claro que esse foi o exato momento em que a profecia de Joel estava sendo realmente cumprida. Essas manifestações em massa de uma grande pleia de espíritos bondosos que estavam vindo até nós, reencarnando, muitos e outros encarnando, para justamente fazer com que o Espírito de verdade ele fosse espalhado sobre toda a superfície da terra. E essa invasão organizada predita aqui
pelo Espírito de Verdade, ela foi também predita pelo Emanuel Swedenborg, justamente no século XIX, quando ele fala dessa organização de Jesus, enviando centenas, talvez, de milhares de espíritos prepostos dele, para trazer a mensagem, para relembrar, para reviver a sua mensagem que ele havia deixado para nós. E que o fenômeno mediúnico, até então não entendido, não inteligível, porque não havia interesse em conhecê-lo, tudo era tirado dos domínios do sobrenatural, do maravilhoso, esse ganharia uma nova dimensão, a inteligibilidade dos fenômenos mediúnicos, através do processo de ensino dos espíritos, vindo a doutrina espírita como proposta pedagógica, fazer relembrar os homens tudo aquilo que Jesus havia dito. Então, essa inteligibilidade dos ensinos dos espíritos é justamente a manifestação de toda a proposta de ensino dos espíritos, fazendo luz sobre toda a penumbra, a ignorância dos homens. Com o telescópio, como foi dito na lição aqui, o homem descortinou o infinitamente grande, o macrocosmo. Exemplo, o Hubble, aquele telescópio que está lá em cima, ele atingiu profundidades do universo, aonde o olhar do homem jamais esteve, e revelou que há milhares, provavelmente milhões de galáxias maior do que a nossa galáxia. A nossa única Via Láctea, composta de 200 bilhões de sóis, o Hubble, esse telescópio, ele atingiu as profundidades do universo e demonstrou que há muita coisa da qual nós não percebemos com os nossos olhos. Com o microscópio, o homem atingiu infinidade pequenas, dimensões microscópicas, o microcosmo, revelando a vida microscópica. Quando você hoje pega um microscópio eletrônico, que aumenta 150, 180 mil vezes, você vê um vírus, um ser invisível aos nossos olhos. Com a mediunidade, os homens descortinou um novo horizonte, uma nova dimensão, a dimensão hiperfísica, o mundo espiritual, que já estava aí, só que nós ainda não havíamos percebido com os nossos olhares. Meus amigos, não foram as coisas que mudaram, não são as coisas que mudam, mas são as nossas percepções que avançam, são as nossas percepções que aperfeiçoam, são as nossas percepções que vão desenvolvendo e vendo o mundo de maneira diferente de como antes. Há 200 anos atrás, as coisas de hoje são as mesmas de 200 anos atrás. Mas hoje nós vemos as coisas numa dimensão diferente, por um ângulo diferente. Não foram as coisas que mudaram, foram as nossas percepções que mudaram. Então, com isso, foi justamente esse derramamento do Espírito do Cristo sobre todos nós, através dessa pleia de Espíritos, ensinando aquilo que outrora não ensinaram, porque eu e vocês não tinham maturidade para poder entender, compreender. Com isso, a gente passa a perceber que revelaram a importância, naquele tempo, dos profetas, hoje os médiuns, que é a mesma coisa, com um papel diferente. Em vez de somente predizer o futuro, os profetas de hoje, os médiuns hoje, eles, além de predizerem, eles trazem os ensinamentos dos Espíritos. Vejam vocês que não foi Allan Kardec quem codificou a doutrina espírita, foram os próprios Espíritos que trouxeram até nós o ensino espírita codificado, através de uma doutrina. O papel de Allan Kardec e Pauli Léon Denisard de Rivail foi simplesmente de compilar essas comunicações espirituais, esparsas em diversas cidades da França,
e de outros países, reuni-las num corpo, chamado Corpo Doutrinários, e organizá-las e publicá-las da forma como foi publicado. Então, o papel dele foi unicamente de um homem que teve a função pedagógica de organizar princípio, meio e fim de tudo aquilo que havia vindo através de variado número de médios, um variado número de espíritos, representando então o pensamento cristão. E que esses médios têm um papel muito importante hoje na seara espírita. E que esses médios, embora muitos não são ostensivos para o fenômeno, mas são ostensivos para o quê? Para a fala, a psicofonia, às vezes numa palestra, num ensino, numa psicografia, eles agem como verdadeiros profetas, revelando então a doutrina do Cristo. Então, meus amigos, esse tempo está chegado. Estamos vivendo ele. E nesses tempos novos aqui, diz Joel, que os nossos filhos e as nossas filhas viriam profetizar. Então, quer dizer, que os nossos filhos, nossas filhas, certamente muitos deles seriam médios ostensivos, que teriam o papel da tribuna espírita, que teriam o papel no trabalho espírita, na área social, na divulgação, na seara espírita em linhas gerais, mas que muitos de nós, já velhos, não entenderiam, não compreenderiam, e que sonhariam com todos esses acontecimentos preditos por Joel, porque estamos vivendo agora a era do Espírito, uma nova era já começou, a era da grande regeneração social. Ela já se opera, hoje novos conceitos, uma nova visão de mundo já se faz entre nós. Não vemos mais as coisas como antes, como antigamente. Vemos as coisas hoje por um olhar quântico, um olhar diferenciado da mecânica quântica de Newton. E hoje, vendo com a física mecânica quântica, de quem? De grandes vultos que trabalharam para descortinar, além do mundo físico, o mundo espiritual. Então, a doutrina espírita é um produto dado de ensinamento dos espíritos, que chegou até nós nesse presente momento. Obrigado. Muito bem, meus queridos. Nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de forma bem miudinha mesmo, bem devagar, para que a gente possa dissecar cada passagem que Kardec e os Espíritos nos trazem. E só esse tema aqui, esse pequeno trecho que foi lido aqui, nos daria, na verdade, um seminário, não é? Nós temos algumas perguntas aqui que já foram nos entregues aqui anteriormente e no decorrer do estudo. E uma delas, a pessoa pergunta assim: o médium pode se ligar a qualquer tipo de espírito? E esses médiums que prometem tudo, resolver os nossos problemas, são confiáveis? Olha só, isso é muito interessante, meus queridos, porque, primeiro, esses médiuns, eles não se ligam a quem que eles querem. Ah, eu quero me ligar ao espírito tal. Isso não existe, ele não tem aí, o médium ele não tem aí essa competência de se ligar a quem ele quiser. Aí eu vou evocar aquele espírito e vou me ligar a ele. Na verdade, ele vai se ligar ao espírito de acordo com a sua moral, de acordo com a sua consciência, na verdade. Ali de acordo com a sua vibração, de acordo com a sua índole, boa ou má, na verdade. E ele vai ligar então com bons ou maus espíritos. Essa é a verdade. Se ele for uma pessoa bem intencionada, se ele realmente quiser fazer ali o bem, como Kardec colocou no estudo de hoje, se ele vai estar ali fazendo o bem, assistindo as pessoas, ele com certeza vai estar ali muito bem assistido, para que vai estar ajudando a muitas pessoas e vai estar ajudando a si mesmo, porque o médium, ele, na verdade, ele acha que está ajudando as pessoas, mas ele está ajudando a si mesmo, porque na verdade ele é um grande devedor, aí com problemas terríveis do passado tenebroso que nós trazemos. Mas, se o inverso disso também é verdadeiro, se ele realmente
está aqui não para ajudar as pessoas, mas para ajudar apenas a si próprio, no sentido material, se ele está aqui para usar a sua mediunidade, né, esse dom para o mal, ou seja, se ele vai usar ali para mercantilizar, ele vai estar se ligando a maus espíritos, porque ele vai estar em sintonia com essas entidades, porque espírito tem de tudo quanto é tipo, como também aqui no plano físico tem todo tipo de pessoa. Nós temos aqui boas pessoas, aqui nesse salão de convenções que nós nos encontramos aqui, todos nós aqui somos pessoas propensas ao bem. Não somos pessoas boas ainda, porque bom, como diz Jesus, é Deus. Mas somos pessoas boas. Ninguém aqui tem coragem de fazer uma maldade com uma pessoa. Ninguém aqui tem coragem de ir ali na rua e matar uma pessoa para roubar. Mas nós temos pessoas que fazem isso, não é? Aqui na nossa cidade mesmo, e em tantas outras, infelizmente, pessoas matam, roubam, ali fazem tanta maldade. Nós aqui não temos coragem de fazer isso, mas no plano espiritual é a mesma coisa. Tem espíritos que estão ali propensos ao bem, que estão se esforçando para ajudar as pessoas, progredindo espiritualmente, mas tem aqueles espíritos malfazejos, que estão também ali, são espíritos de má índole ainda. Vão melhorar um dia, mas ainda estão ali querendo prejudicar muitas pessoas, ou mesmo zombeteiros ali. E aí, como que fica essa situação com relação a esses médios? Esses médios, então, que prometem, eles são confiáveis? A segunda parte da pergunta que a pessoa fez aqui. Como é que a gente vai confiar aí nessa questão desses médiuns? Olha só, por isso, meus queridos, a gente sempre fala aqui nos nossos estudos, principalmente segunda-feira no livro dos médiuns, a importância da gente estudar a doutrina espírita. O quão é importante aqui, na verdade, de fundamental importância, na verdade, até, para que nós possamos não sermos enganados. Se você tem conhecimento, dificilmente alguém vai te passar a perna em qualquer coisa que você for fazer, não é? Assim também é nas questões espirituais. Nós temos que saber como que funciona esse intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. O que de fato é verdade, o que de fato ali não é, o que realmente são enganadores, mistificadores. E nós vemos realmente médiuns nessa situação, médiuns enganadores, médiuns mistificadores, médiuns aí de todos os tipos, enganando aí muitas pessoas, recebendo dinheiro em troca de supostos favores, de supostos benefícios aqui. Ou mesmo tem aqueles que não recebem. Às vezes as pessoas falam assim, não, se está cobrando não é confiável. Aquele ali não cobra, então ele é confiável? Não necessariamente. Por isso, de novo, o estudo. Às vezes tem médico que não cobra nada, mas ele dá aquelas consultas todas, mas ele está ali pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba. É um dos médios que nós já estudamos aí na segunda-feira no livro dos médios, é a fascinação. O médium se acha. E na verdade ele está se ligando a entidades ali trevosas que utilizam ali daquele médium para ficar ali azucrinando a vida de todo mundo, dando aquelas orientações mais esdrúxulas possíveis. Não, você tem que fazer isso. Aí o fato de você não estar pagando, você acha que é confiável? Não. Por isso, de novo, assertiva. Vamos estudar, meus queridos. E aqui tem aqueles que realmente são mais escandalosos ainda, aqueles que cobram para fazer, que mercantilizam, né? Para fazer qualquer tipo de trabalho. São os famosos aí, no jargão popular, chamados aí de trabalhos. E faz de tudo. E tem tudo quanto é tipo de promessa. Nós já estudamos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Falsos Cristos e Falsos Profetas. Eu até estou separando algum material, que eu estou escrevendo um livro, e vou colocar alguma coisa nesse sentido também nesse livro. Quando ficar pronto, vocês vão ver. A gente fala de muitas coisas, das questões da mediunidade, das manifestações dos espíritos nas nossas reuniões, enfim. E eu até separei algumas coisas aqui, que já estava dentro do nosso livro, que nós estudamos anteriormente, das promessas que as pessoas, seja pela fragilidade que se encontram naquele momento, seja pela ganância, seja pela ansiedade de querer resolver o seu problema da noite pelo dia, e principalmente pela falta do conhecimento, acabam se enveredando nesse caminho e contratando, entre aspas, aquele médium e também aqueles espíritos, porque é um contrato que você faz com eles. Você chega lá e está aqui a pessoa lá, prometo fazer isso, prometo fazer aquilo,
E aí você vê aquilo na propaganda, vê nos folders. E nós temos alguns aqui que eu queria aqui tomar a liberdade de ler alguns para vocês. Eu vou evitar, obviamente, de dar os nomes aqui, mas apenas o que a pessoa propõe a fazer. E que as pessoas aqui falam assim, mas que é isso? Não é possível que alguém vai entrar numa dessa. Vai, muito mais do que vocês imaginam. Por isso que tem tanta oferta. Se você abrir na internet, tem de tudo que você possa imaginar. Oferece de tudo. E aqui mesmo na nossa cidade. Olha aqui, esse aqui, por exemplo. Para você que acredita já ter tentado de tudo para resolver seus problemas e não conseguiu, aceite a minha ajuda e descubra que você está destinado por Deus a vencer. Não vim aqui para mudar a sua religião, mas para oferecer solução eficaz através do meu dom espiritual. Aí aqui, ó, judicial. Se você tiver algum problema na justiça, gente, eu estou com um processo trabalhista. Aí você procura que você vai resolver o seu problema, vai desenrolar tudo lá. Problema de negócio, seu negócio não está indo bem, você vai procurar ela lá. Problemas amorosos, familiar, frieza, até impotência resolve o problema. Vícios, depressão e vai por aí afora. Olha só. Se você tem urgência em ter seu amor, resolvo em uma só consulta. Nossa Senhora, que coisa maravilhosa. Não vai ter problema, ninguém mais vai ter problema ficar sozinho mais. O solteirão, vai lá e resolve o problema. Né? É uma consulta só. Olha só pagar. Pagou, resolve. Resolve. Como resolve? E normalmente, às vezes, da primeira consulta, igualzinho eu ouvi outro dia num folder, fala assim, a primeira consulta é de graça. Às vezes, não, de graça, então eu vou lá. E aí, é a primeira. Só que ali, aquela primeira ali é de 10 minutinhos. Aí ela fala algumas coisas genéricas, e aí eu na segunda já tem que pagar R$300. Na outra já tem que comprar mais algumas coisas, o negócio lá vai. Chega no ponto em que você fala assim, acabou meu dinheiro. Aí a pessoa fala assim, não para não, viu? Porque se você parar agora no meio do caminho é pior para você. Cuidado. E aí vai um terrorismo espiritual que a pessoa faz. Olha esse aqui, consultório espiritual. Se você está sofrendo com problemas familiares, amorosos, sentimentais, espirituais, inveja, mal-olhado, alcoolismo, venha buscar uma luz para a sua vida através dos trabalhos, orações, pagamento aqui, né? Marque a sua consulta. Com uma só consulta podemos orientar. E vai por aí afora. Este aqui é interessante. Faz e desfaz qualquer tipo de trabalho. Qualquer coisa. Aqui. Tarô, através de forças místicas, resolverá todos os seus problemas, por mais difíceis que sejam, como amor, trabalho, saúde, vício, prosperidade, paz, união, felicidade, falta de lucro na sua empresa ou lavoura. Também é especialista na área da lavoura também, isso aqui. Essa é melhor ainda. Impotência sexual, estresse, trabalho com imagem. Afasta a pessoa indesejável e atrai a pessoa amada em poucos dias. Tira aquele que é ruim e traz o outro que quer. Eita, eu vou te contar uma coisa, isso aqui é tudo de mão, hein? Não é possível o negócio aqui, né? Consultas individuais, marca e vai por aí afora, né? Esse outro aqui, você tem problema, e tudo é assim, né? Você tem problemas com amor mal correspondido? A pessoa, eu tenho, meu namorado, meu marido, minha esposa, né? E lá vai depressão, inveja, falta de paz, emprego. Acabou o problema de emprego no Brasil. É só ir lá, todo mundo vai ser empregado. Para que essa agonia no governo, né? Traz a pessoa amada na palma da mão. Vai comer aqui, ó, né? Desse jeito, tá certo? Olha só. Não destrua seu lar sem fazer uma consulta. Seja qual for o seu problema, nós, né, resolvemos aqui. E vai por aí afora. E esse aqui, olha só. Trabalho de mesa branca. Essa aqui também é, né, Vicente? Essa nossa mesa é branca. A gente pode botar um forro preto e aí nós vamos fazer um trabalho de mesa preta. Ou de marrom, ou de vermelho, ou de rosa. Deve ser por aí. Faz e desfaz qualquer tipo de trabalho espiritual. A solução para qualquer tipo de problemas pessoais, comerciais, espirituais, amor não correspondido, saúde, inveja, vício, mal-olhado. E tem uma atenção de todo tamanho aqui, assim, fala assim, realiza a união de casais e faz amarração para o amor. Está amarrado, meu filho, mas não solta mais. Né? Procure hoje mesmo, né? E não confunda com outras, tá aqui, né? Que diz que tem a mesma missão. Né? Não confunde com outra, não. Essa aqui é original. Aqui. Esse aqui também. Esse aqui, inclusive,
que fala, cuidado, a inveja não vem de pessoas estranhas, sim de amigos, colegas de trabalho e tal, cuidado com os presentes e alimentos preparados que você ganha. E ele vai aqui de novo, doutor em espiritualidade pode mudar o rumo da sua vida, aqui sentimental, profissional, tudo familiar, financeiro, vai por aí afora. Esse aqui, está passando por dificuldade? Gente, quem aqui não passa por dificuldade? Não estou passando por nada, não tem problema, não tem dificuldade nenhuma. Não perca mais tempo. Com a primeira consulta você vai notar a diferença, amor, saúde, vício e tudo. E de novo, todos os dias faz amarração. Deve ser especialista em corda, né? Porque amarra tudo aqui. Faz amarração para amor, trabalho rápido, garantido. Aí consulta de tudo mais. Esse é o que eu mais gosto. Outro dia eu falei aqui com o pessoal aqui na época da consulta nossa aqui. Isso aqui eu tirei uma foto, estava pregado no poste. Estava pregado o folder lá no poste lá. Eu tirei uma foto dessa questão, estava assim, jovem. Isso aqui é principalmente para os jovens, tá, também, eram dois folders. Está farto dos sermões dos teus pais? Liberta-te, arranja um emprego, paga as tuas contas, faz a tua comida e lava a tua roupa. Puxa vida, rapaz, eu vou fazer com esse caboclo. E olha o que ele faz. Está sofrendo? Né? Está escrito aqui, né? Está sofrendo? O Pai Tis tem a solução. Benzo caneta e vadimeco para OAB e concurso. Gente, eu vou levar essa caneta. E você não precisa estudar para passar para qualquer concurso público. Qualquer concurso, você fazer vestibular, leva a caneta e benze a caneta. E a caneta vai fazer igualzinho um médium, psicografia, né? Você tampa assim, ó, e vai marcando as consultas lá, porque a caneta vai saber qual que são as respostas. É o que está escrito aqui. Bem, destranca o recurso trancado. Eu estou lendo aqui, descansa. Resgata o FGTS. Se você está com o fundo de garantia travado lá na Caixa Federal, você vai lá e o caboclo leva a guia do fundo de garantia, ele vai fazer um negócio lá e você vai na Caixa e vai resgatar o seu fundo de garantia. É mole? Trago honorários em 24 horas. Gente, eu sou contador, eu tenho inadimplência. Vou contratar esse caboclo. Nessa crise que está aqui, tem um monte de gente que está inadimplente. Se você está com um problema aí nas contas, lá, viu, Márcio? Se tiver com um problema lá na ótica, lá, que o pessoal está devendo lá, você vai lá que vai pagar as duplicadas tudo atrasada. É só ir lá. Absurdo. Pessoa amada em 48 horas com dinheiro da pensão. Esse ganha de todas. Faz um trabalho, acabou que chega lá de joelho lá com o dinheiro da pensão na mão, que eu estou aqui, está devendo e ainda volta para trás. Olha só, tá certo? E quer o melhor de todos? Tiro o seu nome do SPC. Gente, não precisa pagar a conta mais não. Você vai lá, faz um monte de conta, vai para o SPC, depois vai lá e tira o nome do SPC. Que isso, né? Lei humana e jurisprudência. O cara é de jurisprudência, né? E aí tem aqui, gente, a gente brinca aqui, fala de uma forma brincalhona, até para descontrair um pouquinho aqui, né, nesses assuntos tão complicados, mas é sério. E as pessoas vão por dois motivos: na ânsia e na ganância de resolver o seu problema, de ganhar dinheiro, de resolver o problema e de fazer tudo ali para poder benefício financeiro e resolver tudo ali na mesma hora. E também por ignorância, porque não conhecem, não têm conhecimento, não estudam, e vão ali e vão sendo enganadas. E são pessoas ali, esses médiuns, que têm uma capacidade muito grande de ludibriar as pessoas, de articulação, e vão falando, e fala, e vai fazendo uma verdadeira lavagem cerebral. E vão falando. E aí você fala assim, puxa vida, mas tem gente que entra nessa, tem muito mais do que vocês pensam, muito mais do que vocês imaginam. E aí, coitado desses que entram, serão enganados, vai estar pagando um preço caro, por isso não vai resolver seu problema. Mas sabe de quem que eu tenho mais pena? E eu fico com muita dó mesmo, é do médium. Porque se ele soubesse e tivesse uma visão do futuro, no plano espiritual e nas reencarnações vindouras, do que vai acontecer com ele, eu não queria ser um fio de cabelo da cabeça dele. Tal sofrimento inimaginável que uma pessoa dessa vai passar no plano espiritual, onde será escravizado por esses espíritos que trabalhavam com ele, e na próxima reencarnação vai vir com problemas seríssimos. Não porque Deus pune, porque é uma questão realmente de
plantio e colheita, ação e reação. Ele mesmo está ali fazendo tudo aquilo com ele. Então, para nós, espíritas, para os amigos internautas que nos assistem agora, tenhamos atenção a essas questões. As questões aqui, vamos orar, vamos pedir a Jesus, aos bons espíritos, ao seu Espírito Protetor, que te ilumine, que te intua no caminho certo. Mas jamais busque as coisas dessa natureza para resolver seus problemas da noite para o dia. Não funciona assim. E vamos estudar. Quanto mais conhecimento tivermos, mais entendimento teremos. E com entendimento, dificilmente seremos enganados. É isso, meus queridos. Eu tenho uma pergunta aqui. Me parece que hoje, dia 3 de outubro, é uma data muito importante para todos nós espíritas. Você poderia comentar sobre esta? Alguém sabe aí? Alguém aí? 3 de outubro comemora? De 1804, 3 de outubro de 1804. O que aconteceu? Pode falar, Deus aí. Não estou entendendo. Fala alto. Nascimento não de Allan Kardec. Vai desculpar. Nascimento de Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Porque o Allan Kardec mesmo, o pseudônimo Allan Kardec, nasceu no dia 18 de abril de 1857. Então são duas datas. Uma data em que nasceu a persona de Hippolyte, que no ano de 1857 adotou um pseudônimo de Allan Kardec. Então hoje, 3 de outubro, comemora o aniversário, então, do senhor Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que mais tarde tornou-se Allan Kardec. A ele devemos todo o nosso apreço, o respeito, a admiração por todo o seu trabalho. Parabéns para ele. Tem uma outra pergunta aqui, é o seguinte. Quando a mediunidade é retirada, pode ser recuperada novamente pelo médium? Vamos trabalhar os termos. A mediunidade nunca é retirada. Ela pode ser suspensa às manifestações dos espíritos. Porque a faculdade medianímica, mediúnica, que permite a mediunidade, já nascemos com ela potencialmente. Simplesmente precisando uma data mais ou menos de uma idade relativa para a eclosão dessa capacidade medianímica mediúnica. O que pode acontecer é justamente a suspensão temporária desta manifestação dos espíritos, afastando então os espíritos costumeiros, rotineiros, habituais das comunicações. Resta então a faculdade. A faculdade jamais é suspensa, jamais é retirada. O que acontece com determinado número de médiuns é a suspensão temporária das manifestações dos espíritos, por uma série de razões. Abuso da faculdade, uso indiscriminado da faculdade, mercantilismo, quer dizer, que acabou de falar. O Sérgio é muito amigo nosso. Ele deu a receita para todos vocês, mas não contou o endereço para vocês. Por que não deu endereço para vocês? É porque eu sei que vocês não estão interessados. Ou vocês estão interessados nessa... Tá? Se alguém estiver interessado, depois te passa o endereço. Porque, na verdade, o que está acontecendo às vezes, é esse tipo de mercantilismo, que não tem ali fenômeno mediúnico. Não tem. Tem uma trapaça ali, uma enganação, uma especulação. Por isso que, em alguns que a faculdade permanece, mas as manifestações são suspensas, tendo em vista também o esgotamento do médium. Às vezes o médium está num estado de esgotamento tão grande, e que os próprios espíritos reconhecem a necessidade de suspender de forma temporária as manifestações
porque o esgotamento pode vir, tendo em vista o uso destrambelhado, o uso indiscriminado. A partir do momento em que você começa a cobrar, você pode ter certeza de que os medianos superiores espíritos afastarão. E outros até virão, zombeteiros, levianos, pseudo-sábios, brincalhões, para aproveitar a sua capacidade medianímica, mediúnica, para iludir você, iludir todos em redor de você. Então, o médium pode recuperar? Pode, tendo em vista os motivos pelos quais levou à suspensão temporária. Se é esgotamento, o médium então vai rever a sua vida e vai refazer as suas perdas. Perdas neurológicas, normalmente. Se é justamente o mercantilismo, ele vai parar de cobrar. E se é o emprego indevido, uma prática indiscriminada, aquela que Moisés proibiu há 4.000 anos atrás, e se ele para de explorar a faculdade, pode voltar. Dependerá muito de quê? Das atitudes do próprio médium. Tá? Interessante essa pergunta, a gente pode até agregar um pouco mais aqui também, porque essas faculdades ela não é suspensa só quando o médium está, ou seja, só esgotado ou também utilizando o mal da sua mediunidade. Tem processos em que pela bondade divina, o médium, quando ele está, por exemplo, na criança, na infância e na adolescência, ele não tem ainda condições ali de trabalhar na área mediúnica. Então é muito comum, por exemplo, a criança, ela ali, até os 7 anos, nos ensina a espiritualidade, é muito comum a criança estar ainda percebendo, tendo uma percepção muito grande do que acontece no plano espiritual. Porque a sua reencarnação não está totalmente completa ainda, está se ajustando perispiritualmente falando. Então ela tem um pezinho aqui no plano físico, mas tem um pezinho no plano espiritual também. Então ela tem uma percepção muito grande, onde essas crianças veem os espíritos. Então ela vê parentes dela que já desencarnaram, que nem conviveram com ela. Às vezes vê o avô, vê a avó, vê outras crianças que vão por ali para poder, espíritos que vão ali para poder brincar com ela, discutir com ela, briga. É onde as mães, quase todos os dias, chegam nessa casa aqui, as pessoas, meu menino está conversando sozinho. Aí são chamados amiguinhos invisíveis, que na área da psicologia falam, não, isso é criação da menino, não preocupa com isso não, vai trabalhando isso de forma natural. Tem que trabalhar de forma natural mesmo, mas são espíritos que estão ali. Acontece muito também com cachorro, né? Gato, que tem uma percepção extrasensorial muito grande. O cachorro fica na parede assim, seu cachorro bobo, latindo para a parede, latindo para a porta, não tem ninguém. O gato fica lá, né? Sai correndo, sai para lá, sai para cá, avança, não tem nada. Entidades que estão ali porque ele tem essa percepção. Então, na criança, é muito comum acontecer. E outro dia chegou uma senhora aqui, muito católica, e ela estava apavorada, porque a filha estava conversando com um homem dentro da casa dela. E ela falava, não, estou conversando aqui, mamãe, e tal. Mas com quem que você conversa tanto assim? Com o vovô Zezé. Como assim com o vovô Zezé? Era o pai dela, que havia desencarnado há muito tempo atrás, antes da criança nascer. E ela ficou toda doida, né? Como assim que você conversa com o vovô Zezé? Ele vem aqui todo dia, me dá um abraço e fala para mim, e fala um monte de coisa bacana para mim, e depois vai embora. Fala que tem que ir porque tem que trabalhar, né? E aí ela pegou o álbum de fotografia. Então me mostra quem que é, vê se ele está aqui. Não falou quem que era não. Esse aqui, ó. Era o pai dela. Ela ficou doida, né? Chegou, calma, e vai explicar para ela como é que funciona, que é a situação toda. Mas quando ele passa dos 7 anos, é muito natural de estagnar essa questão, porque se acopla tudo ali. Então, se ela realmente veio com essa mediunidade, essa predisposição mediúnica no seu perispírito, para que ela possa ser médium, pode acontecer que ainda assim, enquanto criança, depois dos 7 anos e na adolescência, ainda ter essa mediunidade aflorada. Aí, mas pela bondade divina, e através dos passos magnéticos, essa atividade mediúnica, ela é não retirada, como o Vicente colocou muito bem, que não se retira mediunidade de ninguém, não. Suspensa, temporariamente, dando tempo da pessoa estudar, né, fazer essas atividades dela na escola, enfim. Imagina uma criança de 10 anos, 11 anos, vendo espírito, conversando com o espírito, incorporando espírito.
Deus não, se não o permitiria. A pessoa fica perturbada, imagina, não ia ter amigo, não ia ter ninguém. Então, é suspenso aqui. E vai eclodir no momento certo. Vai eclodir lá, né? Aí na hora certa, 20 e tantos anos, 30 e tantos anos, até às vezes na madureza mesmo. Tem gente que depois já de mais velha é que a mediunidade eclode ali, tá certo? Então a pessoa vai estar ali, voltando essa mediunidade, vamos chamar assim, para que ela possa então realmente praticar esse dom. Mas não se retira, mediunidade não acaba. Muitas pessoas chegam aqui, nesta casa, também, o Vicente também pode agregar mais ainda sobre isso, e as pessoas chegam aqui pedindo que, não, eu quero que vocês dão um jeito, que eu não estou aguentando mais, eu não quero esse trem de mediunidade. A pessoa já começa a ler e sabe que mediunidade ali, ela vai estar incorporando e tudo mais. Não quero isso, não, eu passo muito mal, está muito ruim a minha vida, eu não posso mais agora fazer nada. Às vezes eu gosto muito de beber, gosto muito de fumar, eu gosto muito de farra, aí eu passo mal, eu vou nas baladas, eu passo mal, aí eu não tô aguentando. Eu vou num velório, eu passo mal, eu vou na penitenciária visitar alguém, eu passo mal, eu vou no cemitério, eu passo mal, eu vou no hospital, eu passo mal, porque não tem controle da sua mediunidade. Então ela vem aqui na casa e pede a gente, né, Vicente? Tira esse trem de mim, esse trem está dando trabalho, nossa, um transtorno na minha vida. Eu falei, ô, minha querida, não, quem somos? Não, eu sei que vocês têm esse poder, que vocês dão conta. Já, quem somos nós para isso? Isso é um dom, você nasceu assim, você já veio do plano espiritual preparada para essa mediunidade, e você vai ter que estudar. Ah, não quer não sei o que, aí vai embora, às vezes. E aí passa um tempo, volta de novo. Ah, não, eu tenho que estudar mesmo. O que eu tenho que fazer, moço? Não estou aguentando mais. Não tem jeito. Não existe tirar a mediunidade. E aí você tem que fazer o quê? Estudar os fenômenos mediúnicos, estudar o que é mediunidade, o que você tem que fazer para poder trabalhar com essa sua mediunidade para você mesmo, no sentido de conviver de forma tranquila e harmônica com esse dom. E vai viver como médium a vida toda, porque você nasceu médium, vai viver como médium e vai morrer médium. Não tem outro jeito não. E não tem nenhum lugar desse mundo que você for, e pode ir tudo nesse lugar também aqui que nós falamos aqui, não resolve também não. Ninguém tem esse poder. Ah, vou lá, tchau, faz. Não existe. É estudar, 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 estudar. E aí colocar em benefício, em prol, melhor dizendo, da humanidade, das pessoas necessitadas, esse dom que foi pedido, ou melhor dizendo, implorado por você no plano espiritual. E quando eu falo isso para as pessoas, você está ficando doido? Você está achando que eu era doido de pedir uma coisa dessa? Realmente você não pediu não, você bateu de joelho lá e disse, deixa eu vir, pelo amor de Deus. Né? E a gente pede, e aí é concedido. Né, Vicente? Se você quiser agregar, fica à vontade. Ainda sobre esse ponto, é imperioso a gente distinguir uma coisa da outra. As percepções extrasensoriais pertencem a todos nós, independentemente do credo religioso, da posição social, econômica e política. Todos nós nascemos com as percepções extrasensoriais. Alguns as têm mais desenvolvida, outros são mais relaxados. Aqueles que, na verdade, têm essas percepções e que têm o compromisso que assumiu consigo mesmo antes do processo reencarnatório e de reencarnar, que na sua folha de deveres, que no seu planejamento reencarnatório, ele teria a faculdade ostensiva, esse vai eclodir então essa capacidade num determinado momento. Foi o caso de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier tinha 5 anos de idade, ele não tinha mediunidade, ele tinha as percepções, ele via a mãe, ele conversava com a mãe, naturalmente, conforme essas crianças que o Sérgio sugeriu aqui, a mesma coisa. Chico foi então, no desenrolar de todo o seu crescimento, desenvolvimento endócrino e do seu psiquismo, da consolidação do perispírito com o complemento físico, ele passa então a exercer essa faculdade a partir dos seus 22 anos de idade, quando começa então, para todo aquele momento ali, a escrever obras espíritas, em que o fenômeno,
a faculdade ela toma a característica de fenômeno para a psicografia. Até então, ele trazia no seu planejamento as percepções sensoriais, o que permitia ver e ouvir a própria mãe. Mas o seu trabalho mesmo de médio ostensivo foi começar a partir depois dos seus 20 anos de idade, quando ele já tivera essa complementação perispirítica e fisiológica do físico, e o seu psiquismo, e a condição de conhecimento. Uma criança, quando vê os espíritos, ela não tem mediunidade, ela tem mera percepções, o que não é apavorante, não se apavore, não teme, pode vir à casa espírita para se orientar, não tem que levar para desenvolver nada, você tem que trazer para casa, para ter um acompanhamento aqui, por pessoas competentes e responsáveis, trazer para a evangelização da criança, para ter todo um acompanhamento, submeter ao trabalho dos passes, da água fluidificada, mas nunca ter a pretensão de querer achar que ela tem que desenvolver, porque essa orientação está inserida no livro dos médiuns, nos chamando a atenção para tomar com muita cautela. Uma criança é um organismo físico frágil, aonde um psiquismo não está ainda consolidado e que não tem um conhecimento suficientemente para poder entender e empregar aquilo de forma devida. Então veja vocês que cada coisa deve estar no seu devido lugar, sem apavorar, viu? Vem aqui, certamente haverá pessoas para poder orientá-los. Vocês. Obrigado. Muito bem, meus queridos. Nosso tempo é curto, já se extinguiu, mas eu queria deixar aqui registrado nesse dia de hoje, já foi colocado aqui, 3 de outubro de 2018, né? E hoje, então, no dia 3 de outubro, nós comemoramos aqui, então, o nascimento do nosso querido Hipólito Leon Lidenzard Rivaio, nosso querido Allan Kardec, que nasceu em 3 de outubro de 1804. Mas também deixar registrado que no dia 3 de outubro de 1226, desencarnou o nosso querido Francisco de Assis. Olha só. E hoje, também, na data de hoje, 3 de outubro de 2018, desencarna uma grande pessoa que contribuiu muito para aqui a doutrina espírita, que é Richard Simonet. Desencarna aos 82 anos de idade, depois de ter, então, editado e deixado para nós um acervo de 65 livros. Então, a ele, o nosso pleito de gratidão, que com certeza foi muito bem recebido no plano espiritual, onde, claro, vai continuar esse trabalho. Perdemos no plano físico um grande companheiro, uma grande pessoa, mas o plano espiritual está lá, com certeza, em alegria abundante, pelo retorno, em grande festa, pela volta de um filho pródigo, que retorna depois de um grande trabalho que ele fez aqui. Então, a ele, na nossa oração final, fica o nosso pleito de gratidão e um beijo no coração. Muita paz a todos, aos nossos amigos internautas, que possam estar aproveitando também as palestras e demais estudos que a casa oferece, estão no nosso site, e que Jesus possa nos abençoar a todos nós, hoje e sempre. Muita paz, meus queridos.